Olá, pessoal, bom dia. É com muito orgulho que abrimos o super lançamento da versão 2507 de supermercados, uma entrega robusta com quase 150 evoluções que reforça nosso compromisso com a inovação, com a autonomia, performance, segurança, compliance. Essa é mais uma entrega que acelera o resultado dos nossos clientes e mostra que estamos preparados para os novos desafios. Nossa jornada hoje vai passar por todas as frentes que impactam aí, que foram impactadas com a nossa entrega. Vamos começar com uma visão estratégica, passar pelas evoluções da engenharia, de operações, de canais de venda, de back-office, até chegar nas soluções comerciais, tudo isso conectado por uma entrega integrada e pensada de ponta a ponta para entregar os melhores resultados aos nossos clientes. Estamos cada vez mais firmes no nosso papel como Trusted Advisor do nosso cliente. Mais do que tecnologia, nós entregamos parceria, visão estratégica e soluções que ajudam a tomar as decisões certas no tempo certo. A versão 2507 é um grande exemplo da nossa visão de ponta a ponta. Ela vai do centro de distribuição até o ponto de venda, passando pelo back-office, canais de vendas, comercial. Atuamos em todas as camadas críticas da operação do nosso cliente, com inteligência, eficiência e com controle. Nas nossas diretrizes de produto estão os nossos pilares que guiaram o desenvolvimento da versão: segurança, compliance, inovação e autonomia para o usuário. E performance tem feito com que as nossas evoluções reflitam cada vez mais o que nós estamos mirando, que é oferecer um software com serviço completo, confiável e com real impacto aí para o seu negócio. Nosso compromisso vai além dessa entrega que é técnica e tecnológica. Com um atendimento hoje especializado, garantimos cada vez mais proximidade, agilidade e escalabilidade aos nossos clientes. Sabemos que cada cliente é único, por isso temos uma abordagem cada vez mais personalizada, feita para entregar valor de forma contínua para vocês aí nos desafios do dia a dia. Com a evolução do nosso modelo de atendimento, nós reforçamos essa entrega de valor com times também especializados, suporte ágil, uma visão única do produto. A gente cuida da manutenção, a evolução contínua das nossas soluções. E o cliente, o que que a gente quer, né? Que vocês focam naquilo que importa, que é o crescimento do seu negócio. Chegamos então ao coração da versão 2507, são 144 novas evoluções distribuídas entre os principais módulos: ERP, PDV, WMS, Price Insights e Engenharia. Cada uma delas, as entregas estão alinhadas às diretrizes que acabei de falar para vocês. A nossa missão de ser uma plataforma cada vez mais completa, moderna e eficiente se concretiza a cada entrega de versão. Para nós, todo cliente importa. E essa versão 2507 é mais uma prova disso. Com essas inovações, entregamos mais inovação, mais autonomia, mais performance e mais segurança para os nossos clientes. Seguimos firmes no nosso propósito de transformar tecnologia em resultado, acompanhando as mudanças do mercado, como a reforma tributária, as novas exigências fiscais, sempre com o compromisso de simplificar e potencializar o negócio de quem confia na gente, que são vocês. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa entrega, com talento, com foco no cliente e paixão por construir algo grande. Desejo a todos uma excelente agenda hoje, cheia de trocas, aprendizados e boas conexões. E agora eu vou passar a palavra para o Bizan, que vai seguir conosco nessa jornada. Um ótimo dia a todos. Obrigado, Sabrina. Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Bizan, estou como coordenador de engenharia e hoje vou trazer alguns highlights da versão 2507 que são importantes.
O primeiro é sobre a atualização do aplicativo Client Setup. Esse aplicativo ele teve algumas evoluções importantes, onde ele exige alguns recursos de biblioteca atualizados e ele é um pré-requisito para a instalação da 2507. Portanto, vocês que já querem iniciar nessa nova versão precisam baixar o instalador na central de downloads, deixar o ambiente pronto para que possam receber todos esses recursos que a Sabrina comentou há pouco. O próximo highlight, não tão menos importante, é que evoluímos a atualização do nosso framework, né, de desenvolvimento .NET 8. Nós homologamos esse framework, onde ele está trazendo novos recursos, velocidade, usabilidade e segurança. E a ferramenta Public Web passará a validar a instalação desse framework nos servidores de aplicação, nos servidores web. Então, portanto, nós teremos essa nova feature instalada nos servidores web. E por fim, temos o recurso do TOTUS News. É um novo modelo de interação entre TOTUS e supermercadistas, onde vão ser um novo canal de comunicação com o objetivo de trazer soluções e funcionalidades recém-lançadas, materiais para facilitar o dia a dia, o uso das nossas aplicações e os comunicados e ações importantes. Isso vai trazer uma facilitação para todos com essas informações em tempo real. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu estou aqui como gerente das soluções comerciais de supermercados e hoje eu vou falar um pouquinho aqui do nosso TOTUS Price Insights. No Price Insights nós fizemos diversas melhorias, né? E é uma ferramenta aqui que com alta tecnologia, hospedada em SaaS, a gente tem várias telas ali que traz um dinamismo para que você faça a sua precificação olhando para os concorrentes com diversos cenários, né? Você pode deixar programado para aumentar a sua competitividade aí, ser mais agressivo com os concorrentes, né? E em uma única tela, você consegue visualizar todas as informações de margem conforme você for fazendo os ajustes de preços, né? Então, você pode ter diversos filtros ali que você pode olhar por categoria, você pode colocar intervalo de margem, pode querer deixar alguma coisa fixa para precificar uns 5 centavos abaixo do preço do concorrente. Então, tudo isso você consegue visualizar numa única tela e consegue já ver quanto que está impactando a sua margem real ali, né, em tempo real. E tudo isso você consegue trazer mais eficiência para a operação, né? Você já consegue deixar cenários pré-programados para que o usuário ali consiga seguir aquela rotina para determinadas estratégias da sua empresa, né? E também como potencializar aí a nossa IA, né, tá trazendo resultados aí excelentes, olhando para sazonalidades e também algumas estratégias locais, né? Então a gente consegue observar algum evento ali que tem em alguma região e saber como que você vai precificar aí para comparar essa base com você, onde que você está localizado. Pode passar, Jean, por favor. E falando aqui da parte do RP, eu trouxe aqui três principais estratégias que nós fizemos, né? A primeira, falando de segurança, a gente evoluiu bastante o nosso módulo de segurança, principalmente para informações de auditoria. Hoje você consegue ter uma visualização muito legal ali de todas as permissões que o usuário possui hoje, de todas as rotinas, o que, que ele pode incluir, o que, que ele pode excluir, quem que deu permissão para ele, né? Quando que foi essas permissões. Então a gente tem um relatório bem legal agora que isso ajuda bastante na parte de auditorias. Também, no segundo ponto ali, fizemos diversas novas funcionalidades na parte de compras, muitos novos recursos ali, e aqui eu trouxe apenas dois para destacar, que foi a parte de compras de produtos substitutos, a gente evoluiu bastante essa funcionalidade, e também a parte do o preço ideal de compra, né? Então, na tabela de custos ali, a gente fez algumas evoluções que melhorou o nosso preço ideal de compra e também a parte própria de precificação direto na tabela de custo. E por final,
na parte de reforma tributária, nós já vamos liberar aí várias telas onde vocês já conseguem visualizar os novos impostos, né, da reforma tributária, e nessas alterações que nós estávamos fazendo, a gente já melhorou também o visual das telas, né, então a gente trouxe ali mais dinamismo, deixou mais clara a tela, mais limpa, né, isso também ajuda bastante vocês aí a ter maior visibilidade do impacto dos impostos para fazer precificação, para fazer uma boa compra, né, você consegue ser mais estratégia aí para fazer uma boa negociação com o seu fornecedor. Da parte do RP das soluções comerciais era isso, agradeço aí a participação de todos. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo Palma. Obrigado, Leonardo. Pessoal, olá, meu nome é Rodrigo Palma, eu estou como gerente das soluções de operações de loja e centro de distribuição aqui em supermercados, na TOTOS, e trago para vocês aí as grandes inovações que nós fizemos para a 2507. Então, olhando para esse produto, né, a minha gestão de lojas que revolucionou aí a forma como nós fazemos gestão do chão de loja, né? O que já eu mostro o vídeo ali para a gente tangibilizar um pouquinho do que eu estou falando, mas uma grande entrega que nós fizemos nessa versão foi o workflow de inventário, né? O que nós percebemos ao longo desses últimos um ano e meio que nós estamos vendo neste produto do Minha Gestão de Lojas? Que muitas das ações que você hoje faz no coletor, né, no dispositivo, ali no chão da loja, precisam ser desencadeadas em outras ações dentro do RP, né? Uma delas, por exemplo, que a gente percebeu que precisava gerar esse tipo de inovação para vocês da loja, é de eventualmente, dentro da operação ali que você está fazendo a reposição ou algum tipo de evento na gôndola, por exemplo, você encontra alguma divergência de estoque, né? Então, ali mesmo você quer estatar algum processo de inventário, né? Então, a gente chamou de workflow de inventário, inclusive, porque ele vai desencadear uma série de outras funcionalidades que a gente daqui para frente já está prevendo, né, olhando para preço, né? Não vou entrar em mais detalhes no vídeo, vai ficar mais claro para vocês. Mas essa foi uma grande inovação que vai ficar mais clara quando eu estiver mostrando ali no vídeo. Todos os nossos relatórios, inclusive, que a gente tinha dentro do produto, agora vocês conseguem fazer exportação deles para CSV, né? Então, evita, por exemplo, de vocês terem que ficar printando telas, né? Tudo aquilo que vocês tinham uma certa dificuldade na hora de ter aquela informação de forma mais portável, né? Você conseguir interagir, né? Manipular esses dados que estão ali nas telas. Todas as informações agora podem ser exportadas para CSV para vocês poderem manipular da forma como vocês acharem melhor, tá? Outra informação bacana que a gente evoluiu nos nossos produtos são os indicadores dos dashboards, né? Dashboards foi uma das grandes funcionalidades que nós tínhamos no produto, já desde o seu nascimento, onde nós conseguimos, através de painéis interativos, né, painéis bem visuais, você consegue ver tudo que você eventualmente está evoluindo na sua operação por usar o produto Minha Gestão de Lojas, e também até o contrário, que é tudo que você eventualmente está deixando de ganhar por não usar o Minha Gestão de Lojas, né? Então, esses dashboards nós fizemos novas visões, trouxemos novos indicadores que certamente vão ser muito bem vistos principalmente pelo gerente da loja ali na operação, tá? Outra coisa bacana que a gente criou é toda uma consulta de logs de auditoria de preço. Você fala, mas o que a auditoria gera de valor na ponta, né? Exatamente aí que você consegue ter todo o rastro. Você consegue ver, por exemplo, se existe uma quantidade de divergências, por exemplo, de preços numa sessão diferente, né? Ou uma sessão específica. Poxa, sempre a mesma sessão está tendo um volume de divergência de preço por alguma questão operacional, né? Então você consegue ver isso, você consegue ver, por exemplo, auditar se algum caso de divergência de preço, por exemplo, não foi executado, né? Não foi impressa a etiqueta para colocar ali na gôndola, né? Então, todo um rastro que a gente consegue mostrar isso para vocês de forma muito, muito visual, né? Então, isso ajuda bastante na gestão da loja, né?
E por último, um item que foi muito pedido ao longo desse primeiro semestre desse ano foi que a realidade aumentada, né, que é um recurso assim que caiu no gosto do supermercadista, né, principalmente do gerente da loja ali, que é aquela realidade aumentada que você, através do celular, você consegue visualizar de forma muito interativa todos os preços que eventualmente estão divergentes do preço que é praticado lá no ERP, né, ou seja, ele bate a loja com a física com o que está no sistema. Muitos dos clientes pediram não só um preço oficial, né, mas que tem aquele preço, aquele segundo preço, né, que às vezes é um preço, por exemplo, a partir de, né, que eventualmente você tem um preço diferenciado a partir de algumas unidades, ou um segundo preço para um clube, né, um preço ali que é a fidelidade, né, da sua loja. Então, esse segundo preço agora também pode ser auditado na realidade aumentada, não só o preço oficial que está lá no produto, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho no vídeo para eu levar vocês, conduzir através do que foi o que a gente chamou de workflow de inventário. Qual que é a ideia, né? Hoje, veja que a gente está ali no aplicativo, né? Se você for ali em reposição pendente, pensa que a pessoa foi lá fazer uma reposição do biscoito, né? E ela identificou, inclusive, que tem estoque daquele produto, né? Tem 90 e poucos itens daquele produto, e ele está chegando lá e ele falou assim, poxa, eu não estou encontrando esse produto aqui, né? Então ele diz ali que não conseguiu concluir porque esse produto no sistema diz que tem, mas ele não conseguiu repor porque fisicamente esse produto não está lá, né? Então isso vai gerar um alerta para ele lá na frente, a gente vai ver. Olhando aí na parte de ruptura, a gente consegue ver, por exemplo, que alguma informação, pensa que o operador lá da loja, ele percebeu que existe uma divergência, por exemplo, de cadastro. Cada uma dessas linhas que estão aí são personalizáveis. Você consegue colocar N informações ali. Ele identificou que houve uma divergência de cadastro. Essa informação vai gerar um alerta lá para o gerente da loja para ele fazer uma mudança de cadastro lá na frente. Já essa última tarefa foi concluída com sucesso e ele conseguiu seguir normalmente. Aí lá no painel web, olha que bacana isso que a gente conseguiu traduzir no sistema, né? Existem dois alertas. Um deles é de inventário, que foi identificado lá no processo da loja, e um dele foi de cadastro, ou seja, há algo no cadastro deste produto que precisa ser revisto. Veja que cada uma dessas categorias são totalmente personalizáveis, então você consegue colocar qualquer categoria ali e no momento da operação da loja eu consigo marcar, na hora que eu fizer a conclusão daquela tarefa, eu consigo alertar aquela informação. E aí essa informação, se você perceber nessa tela aí de alertas cadastrados, eu consigo falar assim, ó, para problemas de cadastro, que é aquele item que eu criei, eu quero colocar para loja 1 e 2, eu quero colocar um e-mail, para quando acontecer esse erro, startar automaticamente um e-mail para essa pessoa falando assim, ó, tem uma atividade que gerou um problema de cadastro, você precisa rever o seu cadastro. Ou falar assim, ó, quando eu identificar uma ação de inventário, automaticamente para a loja 2, 3 e 4, mande e-mail para essas pessoas falando que houve uma tarefa que gerou um inventário. Perceba o nível de flexibilidade que a gente consegue colocar agora N ações ali da operação para dentro do RP, né, que vai conseguir transitar pelas áreas aí do supermercado, tá? Então, a gente percebe que criou aqui uma plataforma, né, para novas inovações que a gente vai fazer ao longo dos próximos semestres e que isso certamente vai gerar valor lá na ponta da loja para vocês, tá? Seguindo aí pode seguir, por favor? Pode clicar mais uma vez? Bacana. Outra grande inovação que nós fizemos agora para 2507 foi em cima do nosso produto separação otimizada de mercadorias, né? 3 highlights importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro, nós tivemos com as inovações que nós fizemos agora na 2507, ganhos substanciais no processo de cross-docking, né? Então, o processo de cross-docking que a gente conseguia realizar ali em alguns casos, demorava dias ali para o processo de separação, de seleção inversa, né, que é o processo de separação do cross, né, das mercadorias que só bypassam ali pelo CD, né?
a gente conseguiu reduzir esse tempo de dias para horas, né? Em casos onde a gente viu no ambiente real mesmo de produção, casos desse nível de ganho de eficiência, né? De redução de dias para horas, né? Então, todo o processo de cross foi remodelado na separação otimizada de mercadorias para garantir um ganho substancial de produtividade, né? De eficiência aí na operação. Então, sugiro entrarem em contato aí conosco ou até pegar toda a documentação que nós geramos ali para este processo e já efetuar os testes, né, as validações no ambiente de vocês, que vocês vão ter esse ganho aí de eficiência no cross, tá? Separação simultânea, né? Então também a gente conseguiu reduzir o processo de picking, né, de idas aos endereços, a gente conseguiu otimizar e ganhar bastante eficiência, ou seja, aquele processo que muitas vezes o operador ele precisava ir várias vezes ali no endereço de picking, a gente conseguiu juntar inteligência para que esse volume de idas ao picking seja bem reduzido, né? Principalmente quando os pallets são fechados, né? Então, hoje, todo o processo de picking foi reinventado para ganhar eficiência. Então, também a gente conseguiu ter bastante ganho nesse subprocesso aí. E também, principalmente seguindo aquela diretriz que a Sabrina trouxe logo no início ali, né, voltado para segurança, para compliance, para termos um ambiente cada vez mais controlado, mais seguro na ponta com vocês, nós fizemos uma grande evolução tecnológica também nos nossos coletores, né, subindo tecnologia, subindo framework, subindo que ferramental que está aqui em base, né, a stack tecnológica ali do produto, a gente fez uma atualização tecnológica nessa 2507 para dar maior nível de segurança para vocês também na ponta, tá? Agora eu passo para o nosso colega Tiago Moraes para falar um pouquinho de canais de vendas, soluções de canais de vendas. Oi, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado aí pela participação de todos, né? A participação de vocês é sinal de prestígio para todos nós. A gente sabe o dia a dia de vocês é sempre muito corrido, então separar alguns minutos aí para nos ouvir é sempre importante e deixa a gente muito satisfeito, tá bom? Gostaria de falar, então, vou estar falando aqui, né, sobre a parte de canais de vendas, basicamente sobre a parte de RP linha com 5 e RMS, na parte de faturamento, integração com e-commerce, e também sobre o nosso frente de caixa, que é o PDV, tá bom? Aqui são apenas algumas das evoluções que a gente entregou no decorrer aí do H1, né, do primeiro semestre de 2025. Depois a gente vai ter um webinar específico das tribes para poder falar de forma mais abrangente e detalhada. Então, isso aqui é uma amostra, um spoiler de um pouco das principais entregas, como meus colegas já disseram aí. E aí, dentro da parte de omnicanalidade, venda digital, que é uma das dos temas que a gente maneja dentro de canais de vendas, a gente, nesse semestre, trabalhou forte na migração do nosso conector iFood para a nova API Merchant do iFood. Como quem trabalha com o iFood deve ter acompanhado que o iFood fez uma consolidação, ele tinha uma série de APIs, ele foi adquirindo várias empresas, site mercado, ele tinha uma outra API, isso se tornou uma coxa de retalho, e para eles lá isso era um problema, e para os clientes e para nós também, né? E aí eles tomaram a decisão corajosa aí de construir uma API unificada, vamos dizer assim, que vai permitir uma melhor facilidade para todo o ecossistema que opera com esse marketplace, com esse canal, que hoje vem se tornando um canal muito, muito forte aí para o varejo alimentar, para a parte de farmácias, né, drogarias e também para a comida. Então, a gente fez essa adequação, o produto já está funcionando com essa API Merchant. A gente aproveitou para garantir que tudo que já existia nas integrações anteriores se mantivesse funcionando as is, né? Não tivesse nenhum retrocesso em relação ao que já existia. E também já construímos alguns features para facilitar o dia a dia de vocês, como aquela de monitoramento de pedidos, para que vocês tenham maior conveniência, simplicidade, né, na hora de ver os pedidos que estão descendo do iFood para dentro do nosso RP da linha com 5. Então, e agora, no segundo semestre, a gente vai prosseguir explorando
todos as potencialidades que a nova API entrega, né? Tem bastante coisa aí para a parte de atacarejo, algumas coisas que vão ajudar para vendas assim maiores, né? Vendas em uma visão mais de business to business, às vezes para lanchonetes, né? Padarias e tudo mais. Então, assim, esse é uma mostra nossa de estar atento aí às movimentações do mercado e de manter vocês sempre na vanguarda do que há de mais interessante aí para que vocês possam vender mais e vender melhor e competir bem aí com todos os concorrentes que vocês têm, né? Pode seguir. Outros itens que a gente está trazendo em relação à parte de RP, que também merece um destaque nesse semestre, foi o avanço na integração com a plataforma Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, uma das maiores do planeta, né? A TOTVS e a Shopify fizeram uma parceria e a gente já está comercializando essa plataforma dentro do Brasil. Vários clientes já estão usando o Shopify. No varejo alimentar, a gente tem alguns cases já também. E então, quem está buscando uma solução robusta de e-commerce, que é uma das maiores do mundo, depois procura o SN para entender melhor, para ver como que a gente está, para fazer uma apresentação, e vocês entenderem como a gente está construindo uma solução que vai muito além do e-commerce, sabe? Estamos pensando na parte de separação, picking, né? A volta desse pedido para dentro de casa, que é outra coisa super importante para que as vendas cheguem e depois sejam manejadas de maneira adequada para as entregas, né? Então, esse foi um ponto também que avançou nesse semestre. A gente melhorou algumas coisas dentro da API de pedido de venda. Alguns de vocês usam bastante essa API, né, para fazer integrações com soluções aí que vem pedidos, seja força de vendas, seja softwares que precisam enviar vendas feitas em outros pontos para cair dentro do ERP. Então, ela também está bem bacana, é uma API que está bem documentada, tem todo o apoio para que vocês tenham autonomia, no conceito de open system mesmo, para que o software seja utilizado de forma estruturada, para que os dados caiam no ERP e não se percam, nem gerem outros problemas nas jornadas seguintes, né, que são alimentações aí de financeiro, contábil, tesouraria, assim por diante. Evoluímos também a performance do DW, da BC Distribuição, são recursos que são bem importantes e que bem desafiadores, porque muitos de vocês são clientes gigantescos, com muitas lojas, muitos itens, muitos produtos, muitos SKUs. Então, manter essas ferramentas operando com uma boa performance é algo desafiador, que depende de software, depende de hardware, depende de uma série de conjunto de coisas. Então, a gente trabalhou bastante nisso também no semestre que acaba de se encerrar. Melhoramos o pedido web para trabalhar com grades de mais de uma empresa. Então, também é uma coisa que a gente quis dar destaque aqui. E no webinar que a gente vai fazer em agosto, junto com os colegas da Tribe de Back Office, a gente vai detalhar mais esses pontos, tá bom? Aprimoramos o módulo de nota base e cupom, fazendo uma série de ajustes nele, tudo isso documentado lá no TDN, vocês têm informações lá que vão poder entender mais como isso foi feito. Então, a ideia é também estar fazendo tudo isso em paralelo, que a gente continua trabalhando para fazer as adequações da reforma tributária. Vocês devem estar acompanhando aí também. A gente foi escolhido aí para ser um dos 50 software houses para testar em primeira mão, junto com o governo federal, as mudanças que estão sendo feitas. Então, a gente vem evoluindo o produto, mantendo tudo que é necessário. São muitas NTs, né? Está tendo uma enxurrada de NTs, e ainda assim fazendo evoluções em questões como essas que a gente acabou de citar, para que a gente entregue não só adequação, mas também potencialize e entregue também novas oportunidades que vão ser ditas na sequência no back-office, sabe, para poder transformar essa oportunidade da reforma tributária não só para fazer o básico, mas ir além do básico, sabe? Então, isso também é algo que eu gostaria de destacar, porque isso está gerando um grande trabalho aqui para nós, porque equilibrar todas essas frentes é realmente algo bem desafiador, e o dia a dia, que é um dia a dia bem implacável, como é o de vocês e o nosso aqui, né? Bom, pode seguir agora falando um pouco do PDV, falando do nosso frente de caixa. Continuamos com um software muito forte, ultrapassamos a casa de 44 mil PDVs, líder absoluto em PDV no Brasil, para o varejo alimentar. Nosso software agora já está integrado, além com o RP da linha Com5, com o RP da linha Intor. Então, os clientes do Intor já estão seguindo com a migração para o nosso produto. É o produto de frente de caixa para varejo alimentar
da TOTVS, da maior companhia de software do Brasil. Então, ele vai continuar sendo evoluído, ele está fadado ao sucesso e ao crescimento. Temos uma meta ambiciosa de passar de 100 mil PDVs até 2030, e nós estamos caminhando forte para cumpri-la. Então, dentro disso, eu queria destacar aqui alguns itens que a gente fez para citar temas importantes, né? A gente fez evoluções aí, por exemplo, com a parte de garantia estendida e ativação de gift cards no módulo da BlackHawk. Esses são exemplos de coisas que a gente precisa estar fazendo no frente de caixa para manter a amplitude dele, o número de mídias que a gente precisa lidar dentro do varejo alimentar não tem nada parecido com nenhum outro frente de caixa, né? Então, a gente tem desde Vale Gás, cartões private label, essas opções de garantia estendida, porque para produto da linha branca que vocês vendem em muitas das suas lojas, então para poder ter integração com Safra, com vários bancos que permitem vocês venderem esse produto de garantia estendida. Então, a parte de gift card também é importante, né? Cada vez mais vocês gerando opções para que as pessoas possam usar o supermercado como um hub, né, de trabalho no dia a dia dele, das pessoas, né, facilitando a vida delas. Então, a gente fez tudo isso. Trabalhamos bastante na integração com a Scantec. A Scantec liberou uma série de coisas novas aí, junto com o governo federal. Esses últimos meses estão sendo de bastante teste em relação a isso. Então, vocês devem estar acompanhando aí também, muitos de vocês trabalham com a Scantec. Evoluímos bastante também a Custom API, que é a API do PDV, para dar mais autonomia, mais flexibilidade, para permitir que vocês não dependam da TOTVS para fazer todas as coisas que vocês precisam. Então, alguns de vocês têm equipes de TI muito qualificadas, muito competentes, que podem fazer evoluções. Então, para isso é tão importante a gente ter bastante cuidado e melhorar continuamente essa API nossa de integração, tá bom? Outro ponto que gerou uma diminuição de atendimentos dentro do nosso suporte foi a liberação de uma integração da chave OTP para gerar, quando vocês trocam os PDVs ou reinstalam, para vocês poderem integrar com a GSurf, né? Antes isso dependia de uma ação dentro do nosso suporte, agora vocês conseguem fazer isso vocês mesmos, né? Com mais autonomia também, sempre buscando isso. Em relação a regras de colecionáveis, nós também fizemos algumas evoluções, né, que é a parte de figurinha. Alguns clientes nossos usam bastante esse recurso de colecionáveis para gerar engajamento com a marca, para gerar mais recorrência, aumento de ticket médio. Então, assim, é um recurso que está ganhando bastante visibilidade aí no mercado, que vocês podem também estar usufruindo para gerar também essas oportunidades aí de melhorar tanto a recorrência de vendas quanto o ticket médio dessas vendas e engajamento, que acaba gerando marketing espontâneo e tudo mais, né? Bom, pode seguir. Finalizando agora aqui essa parte de frente de caixa, ainda mais alguns itens que eu trouxe aqui para vocês, além da parte de colecionáveis, dentro das regras de incentivo, que são as regras promocionais, a gente tem mais de 500 combinações de regra, a gente fez liberação de mais algumas, sempre aprimorando, conforme vocês vão nos pedindo, a gente vai interagindo com vocês. Então, a parte de regra de incentivo já tem mais recursos, mais possibilidades, que permitem vocês ter mais amplitude, mais combinações, né, de promoções para se diferenciar em relação à concorrência. Liberamos também o monitor PDV, que já estava liberado desde o ano passado. Esse ano a gente intensificou, né, a entrada dele. É uma mudança importante, porque vocês sabem, boa parte de vocês, que o Silverlight já tinha sido descontinuado pela Microsoft, então o Acros Monitor precisa ser substituído. A gente vem fazendo esse trabalho, vem refinando, vem aparecendo algumas oportunidades, né, como mudar um programa desse tamanho não é simples, então a gente vem tentando responder o mais rápido possível a todos os ajustes que foram sendo pegos, né? A gente deixou o ano passado inteiro para que fosse usado, fizemos várias coisas, mas ainda assim apareceram algumas na hora que vocês intensificaram o uso, então a gente vem trabalhando agora para ajustar esses últimos detalhes e deixar esse programa pronto para manter o futuro aí do produto e chegar mais longe, tá bom? Em relação à parte de PIX, a gente liberou o PIX por aproximação ali já desde março. O Banco Central liberou esse recurso no dia 28 de fevereiro. Já em março, a gente já vinha testando junto com a Fiserv
desde ali de dezembro, janeiro, junto com alguns clientes que eram piloto desse processo. Então, dentro de março mesmo, poucas semanas após a liberação oficial pelo Banco Central, esse recurso já estava liberado no nosso frente de caixa, atualizado. Então, é um recurso que também gera, o Pix é uma coisa importante, né? Já se tornou algo que está internalizado na vida do brasileiro. Então, o Pix por aproximação é mais um recurso para gerar experiência, para gerar facilidade aí na hora do cliente fazer o pagamento. Nas campanhas de selo, que é outra campanha que a gente usa, que os clientes usam bastante para gerar engajamento, também houve evoluções, a gente fez várias coisas solicitadas por alguns de vocês clientes, alguns clientes que estão com essas campanhas ativas, então a gente vem aprimorando junto com as empresas que assessoram vocês com essas campanhas de selos, que cuidam disso, então isso é um processo contínuo, né? É um processo que sempre vai estar em evolução, com promoções por combo, enfim, uma série de outros recursos. A integração com o Intor está cada dia mais redonda, vários clientes migrando, já temos aí mais de 50 clientes do Intor operando com o frente de caixa nosso, clientes grandes, clientes menores, clientes em regiões, em todas as regiões do país. Então, foi um projeto importantíssimo, cross aí junto com os colegas lá do segmento de V&D, e muito desafiador, investimento pesadíssimo da companhia para gerar essa integração, mantê-la. Então, também é um ponto que a gente avançou bastante, tem um trabalho agora grande de migrar mais clientes que vão vir dessa frente para esse produto, saindo da 2075, que é o antigo PDV lá, para o nosso. E iniciamos agora, para finalizar aí a última fala, uns projetos de CAPEX que a companhia está investindo no produto. Nos próximos 22 meses serão investidos mais de 6 milhões de reais na modernização e ampliação e melhoria desse produto de frente de caixa. Como eu disse, é o produto líder para a parte de varejo alimentar dentro da TOTVS. A TOTVS vai fazer o que for necessário para manter ele atualizado, pronto para aguentar as operações que estão cada vez maiores, alguns de vocês com mais de 80 lojas, beirando 3 mil PDVs. Então, é importante a gente não baixar a guarda, evoluir o produto constantemente para que ele possa continuar operando bem esse tipo de cliente, tá bom? Era isso que eu queria destacar aí. Vou verificando agora aqui as respostas, no final a gente tenta responder todas, e em agosto a gente tem um webinar específico de canais de vendas e back-office para falar mais de cada item desse de forma mais detalhada e mais cuidadosa, tá bom? Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Kelly, estou como gerente de desenvolvimento aqui das soluções de back-office, né, que envolve contabilidade, patrimonial, financeiro e fiscal. E hoje, então, vou trazer aí os principais destaques, né, da versão que foi liberada agora, na semana passada. Muitos desafios aí, né, principalmente porque a gente tem trabalhado muito aí com as entregas de reforma tributária, que a gente também vai falar um pouquinho aí mais pela frente. Tá trazendo aí a questão aí, o primeiro item que eu gostaria de trazer aqui para vocês é do financeiro, tá? Então, a gente entregou, né, nessa versão, um boleto híbrido, né, do Bradesco aqui, com Pix Cobrança, né? Hoje, os títulos do Banco Bradesco podem ser registrados, né, com a emissão de nota fiscal, e este processo permite, então, né, que os boletos já saiam da empresa registrados no banco, né, dando mais segurança no processo e eliminando aí esforços da equipe do financeiro, né? Então, a gente também pensou, né, que se tiver alguma intercorrência aí, API fora do ar, problemas de comunicação, né, o usuário também tem a opção de fazer esse registro da cobrança via financeiro, tá? E eu lembro aqui a todos vocês, né, que hoje a gente já tem o boleto híbrido com o Banco do Brasil, né, e os demais bancos, né, a gente tem nossa expectativa também de fazer essa integração, essa evolução com demais bancos. Então, vocês que eventualmente, né, trabalhem com outros bancos, né, peço que vocês centralizem esses pedidos ali, né, na central colaborativa, que a gente está sempre olhando ali, né, o próximo banco a ser trabalhado, né? Já dando um spoiler aí para vocês, né, a gente está tá com a expectativa aí de liberar a nossa próxima integração com o Banco Itaú, tá? Então, essa já é uma informação aí quentinha que eu gostaria de participar e compartilhar aí com vocês.
Sobre o cancelamento de operação do pagamento eletrônico, pessoal, atualmente, né, como que funciona o processo hoje, né? Quando é necessário, então, ajustar um título já quitado, né, por meio do processo de pagamento eletrônico, o usuário, então, ele precisa, né, cancelar toda a operação de quitação, né? E esse cancelamento afeta não apenas aquele título, né, que ele deseja cancelar, mas também toda a operação dos títulos que estão associados naquele lote, né? Então, essa limitação, né, traz um esforço significativo ali para os usuários, né, que precisa refazer esses ajustes e reprocessar, né, as operações desnecessariamente, tá? Então, o objetivo aqui dessa evolução é permitir que o cancelamento da quitação de título, e específico dentro do processo com muitos títulos, garantindo que os demais títulos processados permaneçam quitados e possibilitando o vínculo de um novo título ao pagamento, tá? Então, esse processo aí vai trazer mais autonomia ali para os usuários, né? Vai trazer mais produtividade, mais eficiência também para a operação ali da equipe financeira, tá? Na contabilidade, é uma inovação que a gente fez aqui, né, que é o painel de contabilização, que centraliza aí todas as operações de contabilização auxiliar, definitiva, e também traz aí um painel de inconsistência, tá? Então, através dessa liberação, também será possível recontabilizar a partir das inconsistências, facilitando aí o acompanhamento dessas operações em uma única aplicação, tá? Então, o objetivo aí é trazer mais autonomias, é dar visibilidade para a equipe contábil, né? Aonde está a contabilização, né? Para a gente também fazer uma agilidade, né? Nesse processo contábil. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? É na gestão orçamentária, aonde a gente, né, implementou aí a edição no orçamento empresarial, tá? E aqui a gente está falando da gestão orçamentária web, tá? Que você pode, então, editar seu orçamento empresarial, adicionando ou removendo grupos orçamentários, né? Com isso aí o orçamento se torna flexível, né, para eventuais alteração na estrutura, tá? Então, esses são os principais destaques aqui, né? Vamos seguir e falar um pouquinho, né, do TOTVS Inteligência Tributária. O TOTVS Inteligência Tributária, né, é uma nova solução, né, que nós implementamos, né, soltamos agora no primeiro semestre, né, de 2025. Ele é totalmente integrado no RP e traz visões específicas ali para o seu negócio, tá? Sem necessidade de conciliar sistemas, né? Ele tem vários dashboards práticos, a solução mostra alíquotas, créditos e débitos por produto, UF e filial, entregando os dados aí que geram economia, né? E traz informação ali para tomada de decisão. A solução audita automaticamente aí os LCMs e inconsistências fiscais, economizando tempo, né, e evitando aí multas e retrabalho. E a solução também, né, já vem com uma pegada aí de olhar, né, a reforma tributária, né, principalmente na questão de simulação, né, pois ela simula aí os novos impostos e os impactos deles aí na sua operação, ajudando aí no planejamento, né, da reforma tributária desde já. A solução aqui, gente, a gente tem feito vários eventos demonstrando na prática o uso dela. Então, a gente tem um material riquíssimo, desde documentação até vídeos, né, sobre ela, FAQ. Então, assim, a gente, o objetivo dela, a gente trabalhou com ela, com a equipe de UX, para que vocês, usuários, né, os nossos clientes, tenham total autonomia, né, e faça vocês mesmos, né, sem ter aí a necessidade de consultoria para instalação, para treinamento, e a interface é muito amigável, ela segue o padrão ali do RP, então a gente acredita que vai ser muito fácil aí utilizar ela na rotina aí da operação. Muitos clientes já estão testando, já estão vendo muito valor nessa ferramenta, e ela não fica, né, só com essas funcionalidades que a gente liberou, né, dos dashboards,
a questão de análise, né, inconsistência, ela vai continuar evoluindo, né? Então, a gente já está pensando nela aí com a implementação do Split Payment, né, que vocês vão conseguir acompanhar aí na reforma tributária, controle de pagamento versus créditos, né? Então, essa é algo que a gente vai estar trabalhando agora no H2. E também a parte de progressão e regressão de impostos, também ajudando e contribuindo e evoluindo na parte de simulação dos impostos. Tá? Então, assim, olhem, testem a ferramenta, já coloquem em operação. A gente tem tido ótimos feedbacks aí dos nossos clientes que já estão usando a ferramenta, né? E qualquer dúvida aí, a gente vai falar dela também, né? No webinar que vai acontecer em agosto. Então, a gente vai entrar nela, né? Mostrar para vocês a utilidade, mas qualquer dúvida, né? Nossa equipe também está aí para auxiliá-los, tá bem? Pode seguir, Jean, por favor. E aí, falando um pouquinho, né, do configurador de cenários tributários, como o Thiago bem comentou, né, nós estamos aí entre as 50 primeiras empresas, né, selecionadas ali pelo governo federal para participar do projeto piloto da reforma tributária, né? Então, essa conquista aí reforça, né, nosso papel estratégico das empresas, né, colaborando aí diretamente, né, com a Receita Federal aí para validar o novo modelo fiscal, né, e garantir que ele funcione na prática, né? Então, os testes já começaram e o nosso compromisso sempre aí da TOTUS é nos antecipar as adequações para que os nossos clientes aí tenham tempo, né, de conhecer essas adequações, né, que foram feitas aí no produto e que ele possa se adequar às operações aí o quanto antes, né, da vigência. Então, entregamos aí o configurador, né, de cenários tributários na versão 2501, né, que foi liberada lá em janeiro, né, e que tem o principal objetivo aí de simplificar, né, centralizar a configuração dos novos impostos e o que a gente comenta, né, é que a reforma tributária não é simplesmente, né, colocar mais 3 impostos dentro do produto, né? A gente quer entregar mais autonomia, mais simplicidade, né? Evoluir, ter a oportunidade, né, de aproveitar esse momento da reforma tributária para a gente também evoluir com as nossas soluções aqui, né? E essa ferramenta também, ela está em constante evolução, né? E nessa versão aí liberamos algumas funcionalidades, né, que eu destaco aqui, a manutenção em lote, né, onde você pode inativar e ativar vários cenários, né, de uma única vez, e o expurgo de logs, né, onde você pode também excluir, né, os logs gerados no cadastro aí dos cenários tributários. Então, a transição fiscal aí já começou, né, as empresas aí que se anteciparem vão garantir mais segurança e eficiência, e a minha recomendação, né, e da empresa também, é que a gente mantenha, então, os nossos produtos, né, os ambientes, né, atualizados, né, com versões ativas, né, onde a gente suporta evoluções, manutenções, né, e porque essas coisas, né, da evolução, reforma tributária, muita coisa sendo liberada, novas publicações, várias NTs sendo publicadas, então você precisa estar numa versão ativa, né, para que você receba essas atualizações, né, e coloque o seu produto, né, esteja em compliance aí com a legislação vigente, tá? Então, essa versão já foi liberada, né, na semana passada, e temos a versão 2501, que também continua ativa, então mantenha-se atualizado, né, seja na versão 2501 ou na versão que liberamos na semana passada, que é a 2507, tá? Então, vamos ter muitas outras liberações no decorrer do próximo semestre, né? Porque, como a gente sabe, em SP a gente libera correção de bugs e a gente libera também implementações fiscais e legais, tá? Então, mantenha seus ambientes, então, atualizados, é a minha recomendação, tá bem? E agradeço, né, a participação de todos, né, vocês nesse evento da nossa
nosso lançamento da versão e convido vocês para participar aí, né? Agora a gente começa a fazer aí fazer os lançamentos específicos, né, de cada uma das nossas soluções, mostrando ali, né, os principais destaques, aí sim, com os nossos especialistas, né, respondendo perguntas, né, mostrando com mais detalhe, né, aquilo que a gente trouxe aí, né, de uma forma mais resumida nessa apresentação. E nosso primeiro evento vai ser com a equipe de soluções de engenharia, vai ser no dia 6 de agosto, vai ter o início às 10 horas. Então, a gente coloca aqui o convite, né, para que o pessoal de TI participe, né, e que também as áreas de negócio participem desses eventos, a fim de conhecer as inovações, né, que foram liberadas aí na 2507 e que planeje a sua implementação, né, para que possa aí usufruir e evoluir os seus processos, tá bom? Então, fica o convite para esse próximo evento aí do dia 6 de agosto. E agora a gente vai para as perguntas e respostas aí. O pessoal foi respondendo, né? Respondendo aí no decorrer da apresentação, mas vamos trazer aqui um overview, se tiver alguma coisa pendente aqui, para a gente conversar aqui com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, tá, pessoal? Vai colocando ali no Q&A, que a gente também vai respondendo aqui, tá? O Nailton perguntou, né, sobre a próxima integração que vai incluir o banco Itaú, se vai ser disponibilizada nessa versão. Não, não vai, tá? Então, agora a próxima versão vai ser lançada em janeiro, tá? Então, nas SPs, a gente só libera manutenção e questões fiscais legais, tá? Então, o Itaú provavelmente vai ficar para a versão de janeiro, a 2601. Bradesco Pix homologado em todos os layouts do banco? É no último layout que foi disponibilizado aqui para a gente, tá, Andréia? É a atualização aí do banco Bradesco com o último layout que eles disponibilizaram, tá? Então, tá atualizado. Já respondi do Nailton e já respondi aqui da Andréia, tá, gente? Respondendo aqui a pergunta do Isaac, né? O Isaac ele perguntou, né? O aplicativo Minha Gestão de Lojas é liberado para todos os clientes? Todos os clientes com linha com 5 estão aptos a usar o produto, tá? Ele hoje é um produto que é uma oferta nova, é uma oferta diferente, né? Então, por mais que você esteja apto, né, é necessário ter uma questão comercial ali envolvida. Mas sim, todos os clientes que hoje usam a solução com 5, né, a linha com 5, estão aptos a usar o Minha Gestão de Lojas. Uma coisa que é importante frisar aqui, Minha Gestão de Lojas, ele tem um foco muito voltado para supermercados, né? Então, se você, por exemplo, tem uma operação de atacarejo, por exemplo, que tem as estruturas porta-pallets, muito parecida com uma estrutura de um centro de distribuição, a solução Soma, né, é um outro produto chamado Soma, estaria mais adequada para esse tipo de cenário. Para loja mesmo, de supermercado, né, varejo, sim, minha gestão de lojas cai com uma luva e faz toda a gestão, sim, do chão de loja e está disponível aí para todos os clientes. Minha consigo, tá? Pronto. Tem mais uma pergunta aqui sobre o simulador fiscal, tá? Então, o simulador, ele precisa estar configurado no configurador de cenários tributários, tá? Então, quando a gente está falando dos novos impostos, a reforma tributária, a configuração dos novos impostos tem que ser feita no configurador,
tá? Então, a partir dos cenários configurados no configurador é que se gera a simulação no TOTVS Inteligência Tributária, tá bom? Qualquer dúvida aí adicional, pode abrir apoios ali no suporte, que o pessoal está totalmente apto ali para esclarecer eventualmente dúvidas e nas nossas documentações também, tá? E sobre a pergunta da Ludmila, o módulo Inteligência Tributária 100% pago é uma nova solução, tá? Então, é uma solução adicional que a gente está trazendo aí, vimos oportunidades da gente trazer mais informação para que o cliente tenha autonomia, que o cliente tome decisões baseadas em dados, né, que é um mote ali também da TOTVS, né, a gente dá cada vez mais informações ali para que o cliente se antecipe e tome decisões baseadas em dados. Então, ele é um novo módulo, né, e para isso ele está sendo negociado. Ele tem um custo adicional, né, para os clientes, mas é um valor, né, muito pequeno pelo benefício que ele traz, tá, gente? Isso eu garanto, né? A gente teve um período aí de degustação, né, dessa ferramenta. Durante 3 meses o cliente pôde, né, degustar, conhecer a ferramenta, e aí a partir desse mês ele vai ter o valor de recorrência. Qualquer dúvida em relação a custos, né, procure seu executivo de solução de negócio, que ele pode aí esclarecer todas as dúvidas referente a valores. Pessoal, sobre algumas perguntas que estão no chat aí, em relação, por exemplo, documentação sobre o Pix por aproximação, tem sim, tá, pessoal? Eu sugiro que abra o ticket no suporte e que eu acho que o pessoal do suporte vai ser mais preciso que a gente aqui em relação a esses detalhes que já são bem operacionais, eles vão ter para vocês essas informações. Então, algumas das perguntas ali que ficaram no chat, se a gente não tiver respondido, a sugestão é ir para o nosso no atendimento, tá bom? E eles vão direcionando. Outra opção também, eu passei ali meu contato, alguém que quiser passar algum e-mail, eu me comprometo a ir atrás, desdobrar aqui para poder informar, tá bom? Em relação à parte de canais de vendas aí, frente de caixa, tá bom? Obrigado. Então tá, gente. Agradeço aí a participação de todos e conto com vocês, né, nos nossos próximos eventos aí que a gente vai detalhar essas implementações que foram liberadas aí na 2507. Obrigada, bom dia a todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.